Olá, tudo bem? Se você está aqui neste vídeo, nesse canal pela primeira vez, não sabe quem eu sou o professor Ederson e eu ensino professores aí do ensino fundamental e médio a utilizarem robótica para engajar seus alunos, deixar as suas aulas mais interativas, independente da sua disciplina. Se você acredita que é possível utilizar a robótica ou tem certas dúvidas, se inscreva nesse canal, acompanhe as notificações, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações e acompanhe os conteúdos que a gente está criando. Se você tem bastante interesse em robótica, utilizar ela nas suas aulas, você é professor, me chame aí nos comentários que eu te mando um link de informações sobre o curso de robótica fácil que eu desenvolvi, uma metodologia que qualquer professor pode estar utilizando para aplicar robótica em sala de aula, independente da sua disciplina. Então vamos para o conteúdo de hoje. Então o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre a robótica propriamente dita. O que é a robótica? Tá? Então a robótica aí, ela vem de diversas áreas da engenharia, lá, que seja engenharia elétrica, eletrônica, engenharia mecânica e engenharia de computação. Então o que ela utiliza aí? Sensores, tá? Sensores dos mais diversos tipos, dependendo do teu tipo de aplicação de robótica, seja uma robótica tradicional industrial, utiliza sensores aí para detectar movimento, pressão, velocidade, temperatura, entre outros. Seja uma robótica aí que a gente está utilizando para monitorar algum processo, tá? Então ela utiliza outros tipos de sensores. Então, tudo que a gente está lendo do ambiente externo, a gente está capturando informações do ambiente externo, físico ou digital, a gente está utilizando sensores. Tá? A robótica possui um outro tipo que se chama processamento, que é onde ela trata esses sensores, trata esses sinais que são capturados. E ela trabalha com outra parte, que são os atuadores, onde ela manda a informação para fora, sejam dados ou algum comando que vai fazer alguma função. Tá? Então aí a robótica coleta dados de sensores para tomada de decisão, certo? É o que a gente vai tratar nesse conteúdo de hoje. Então, basicamente, quando a gente está capturando informação, a gente está capturando informação do mundo externo, existe alguma lógica que a gente deve seguir, tá? De acordo com o projeto que a gente está tratando. Se estamos capturando informação aí de um projeto robótico, seja um carrinho em movimento, quais os sensores que podem estar sendo atuando no momento? A gente está provavelmente lendo alguma informação que venha da bateria, tensão, corrente, temperatura. A gente pode estar monitorando o ambiente externo onde esse carrinho está se movimentando, tá? Se ele está trafegando aí por cima de uma pista que ele é um seguidor de linha, ele vai se orientar pela linha que está no chão. Então são sensores que vão capturar a informação que vem do solo, né, onde é que está essa linha, e vai sendo processado e vai sendo direcionado o carrinho para ser orientado naquela linha. Se ele tem obstáculos próximos, a gente pode ter outro tipo de sensor que detecta esses obstáculos, tá? Seja um sonar, tá? Ou seja sensor reflexivo também, sensor infravermelho, que pode estar detectando esse obstáculo dependendo da distância que a gente está ou que a gente quer detectar. Então, faz parte da entrada, capturando sinais externos e citei alguns, mas pode ser outros sensores mais, tá? Então a gente captura esses sinais externos e a gente vai processar eles numa unidade de processamento. Se nós estamos utilizando um bem conhecido Arduino, ele tem um microcontrolador aí, um Atmega 328, que vai fazer essa função de processamento, tá? Que tipo de sinais podem ser processados aí no Arduino? Os sinais que podem ser processados aí podem ser sinais digitais ou sinais analógicos. O que eu trato sinais digitais? O sinal digital pode ser um sinal de um sensor reflexivo aí de barreira, quando ele detecta algum objeto na aproximação. Normalmente o sinal desse sensor ele é digital, ele é 0 ou é 1. Então ele detectou alguma coisa e ele manda um sinal
microcontrolador ele vai processar que tem algum objeto, tá? Tem algum objeto aí próximo, ele vai ter que tratar de fazer aí a mudança de curso, tá? Então, ou é sinal analógico, pode ser um sinal analógico aí, de medir temperatura, ou medir alguma coisa assim, ou luminosidade, então tudo isso vem com, ou tensão da bateria, ou corrente da bateria, são sinais analógicos, tá? Então pode processar esses sinais e emitir algum alerta, estou com bateria baixa, estou com tensão da bateria baixa, tá? Ou está colidindo com alguma coisa, quando o sensor detecta, ele manda um aviso, estou colidindo, tá? Isso seria um sinal de alerta. Então, tudo isso ele está, esse processamento está sendo de acordo com os sinais de entradas, tá? E ele vai emitir quando esse sinais de alerta? De acordo com a nossa lógica de processamento do programa que a gente desenvolveu, tá? E a questão da saída? A saída é o atuador. Se eu estou trabalhando com um sinal de entrada que vem de um sensor seguidor de linha, tá? Está detectando a linha no chão, seguindo um determinado trajeto, quando ele sai fora de curso, vamos dizer que tem uma curva, ele começa a sair de curso, o microcontrolador está interpretando os dados que vêm dos sensores, quando ele sai de curso, o que ele vai fazer? Ele vai processar, vai atuar sobre os motores, normalmente são 2 motores, né, de maneira que ele consiga tracionar e seguir aquele percurso. Tá? Isso mesmo acontece se eu estou utilizando, por exemplo, um sensor aí que detecta a colisão. Então, se ele está indo de frente, ele detecta a colisão, automaticamente eu tenho que prever na programação que quando ele aproximar de um objeto, ele tem 2 sensores, esse é a direita e a esquerda, aproximou de um sensor da direita. Então ele vai ter, qual é a decisão que ele toma? Ele vai dar um ré no carrinho, vai pegar a direção de esquerda, a direção à esquerda, né, para desviar do obstáculo. E se quando ele vira para a direção da esquerda ele encontra o outro obstáculo, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a quantidade de tempo que ele vai fazer em ré? Eu estou prevendo que na parte traseira do carrinho, quando ele faz ré, ele pode encontrar um outro obstáculo. Então, tudo isso deve ser pensado quando a gente está criando a lógica da programação. Vejam que a gente captura o sinal externo, vai processando conforme a lógica de programação, e a gente vai atuando em cima do atuador. Nesse caso que eu acabei de comentar, são os motores. Tá? Mas pode ser outros tipos de motores. Ele pode mandar uma informação visual, pode piscar um LED, pode tocar um sinal sonoro, tá? Quando a bateria está baixa. Pode ligar um LED vermelho, por exemplo, quando a bateria está baixa, então vai ter um LED verde ligando quando a bateria está alta, que é tudo informações visuais, mas são saídas, né? Que o sistema de processamento está informando o usuário que tem alguma coisa, tá? Ou tá legal, ou pode ter algum alarme, alerta de algum defeito. No caso, seria a bateria baixa, informando que deve conectar o carregador. Então, conforme a nossa apresentação, independente do seu sistema utilizado em robótica, ele terá um formato da imagem, que seria entrada, processamento e saída. Uma coleta de informações, um processamento e saída de informações. Seria a saída de comandos, né? Então, tudo se concentra na lógica de processamento. Então, a partir do momento que eu coloco uma lógica de processamento, eu vou prever quantas entradas, quantos tipos de sensores que eu estou utilizando. Eu estou utilizando um teclado que eu vou colocar algum sinal de referência, tá? E os atuadores que eu vou ter. Se eu vou ter 2 motores, se eu vou ter mais algum sinal sonoro, se eu vou ter alguma informação visual, se eu teria alguma conexão sem fio, por exemplo, tudo isso eu tenho que prever. E aí eu trabalho a lógica de processamento de acordo com o que eu tenho disponível. Se eu tenho uma comunicação no carrinho, por exemplo, uma comunicação com Bluetooth, então a partir do momento que eu conectar nele, ele tem que ficar aguardando os comandos que venham lá do smartphone. Direita, esquerda, para, avança, ré. Então tudo isso eu tenho que prever. E quando eu desconectar, se eu decidir que quando ele está desconectado do Bluetooth, ele fica autônomo, então ele tem que fazer isso. Tá? Então, vejam qual a importância de quando a gente vai elaborar alguma coisa, seja um projeto de um carrinho, eu tenho que prever o que eu quero que esse carrinho vai fazer. Eu quero que ele tenha, vai ser um seguidor de linha, beleza. Que tipo de sensor eu preciso que esse carrinho tenha, tá? Ele vai ter que ter sensor para detectar linha, eu vou colocar sensor de anticolisão, ok. O que vai ser os atuadores deles? Vai ser só os 2 motores?
Beleza, vai ser só os dois motores. Vai ter algum tipo de comunicação? Tá? Se não tem, a gente trabalha em cima dessa lógica, mas eu tenho que monitorar a bateria também. Então faça alguma coisa para monitorar a bateria, para nos informar que ela está com final de carga antes que o carrinho pare, porque a bateria está sem carga. Tá? Então tudo isso tem que ser pensado aí na questão da lógica. E aí entra o pensamento computacional. Então vai fazer passo a passo os movimentos que eu quero que o carrinho faça, as decisões que eu quero que ele tome, tá? Quais os sensores que vão estar trazendo dados para dentro, que tipo de processamento eu vou sair, quais os atuadores que vão fazer a movimentação do carrinho. Então, esse é o pensamento computacional. Então, tratando de sensores de robótica, é um mundo grande de sensores que a gente tem disponíveis no mercado. São muitos tipos de sensores. Então, de acordo com o projeto que você vai elaborar, você precisa pensar em quais sensores você vai estar utilizando. Tá? Então, sensores na robótica. Fusão de sensores. A gente fala em fusão de sensores por quê? Porque quando eu estou trabalhando com processamento, o que eu vou coletar de informações? Bom, se eu estou com... vamos dar um exemplo aí, seguir o exemplo do carrinho que eu estava comentando. Isso vai acontecer não ao mesmo tempo, assim, mas numa determinada lógica sequencial. Aí, se eu estou utilizando um seguidor de linha, ele vai ter que ficar constantemente, não vai se acontecer ao mesmo tempo, nunca acontece ao mesmo tempo. Então, mas intervalos curtos de tempo, ele vai monitorar o trajeto que ele está fazendo na linha ali, para tentar seguir a linha, e ao mesmo tempo ele vai trabalhando em cima dos atuadores, que é os motores, para orientar com que ele fique, para que ele fique em cima dessa linha, ele fique, mesmo que apareçam curvas, ele vai tentar buscar essa linha. Ele saiu fora do trajeto, ele começou a se perder, daqui a um certo momento ele encontrou a linha novamente, ele vai seguir o trajeto da linha, tá? Então, a questão de fusão de sensores é quando eu tenho mais de 1, 2, 3, 4 sensores, eu estou trabalhando em cima nesse caso do carrinho, vamos dizer que eu estou trabalhando em cima da linha, né? Estou seguindo a linha, mas ao mesmo tempo ele está monitorando a tensão da bateria, ou a corrente, para que eu não fique sem carga na bateria, tá? Ou ele está utilizando um sensor um sensor de ultrassom, que se alguém passar na frente, ele vai parar, mesmo que ele esteja atuando em cima do seguidor de linha, se alguém passou na frente para ele não colidir. Então isso, ele vai trabalhar monitorando tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Isso se chama fusão de sensores. A quantidade de sensores pode ser maior ou menor de acordo com o tamanho do projeto, né? Mas eles são necessários. Podem ser ali de movimento, encoder, resolver. O encoder e o resolver estão direcionados aí a posicionamento, quando eu estou movimentando, ou posso contar passos, eu posso contar distância utilizando o encoder, isso é interessante. Tá? Sensor de tensão e corrente, quero monitorar a bateria do carrinho aí, ou quero monitorar alguma outra aplicação que não seja esse carrinho, né? Sensor de barreira ou distância, aí vai para o carrinho, né? Sensor de barreira, detectando aproximação de algum objeto, ou com o sensor de sonar eu consigo medir a distância um pouco maior, né? Sensor de temperatura, pressão, velocidade, luz. Então, para vocês verem como existem diversos tipos de sensores. Então, o mundo aí da robótica, tá? Ele é muito grande. Então, não necessariamente quando eu lembro de robótica, eu lembro do carrinho seguidor de linha. Podem ser diversos outros dispositivos, sendo eles com roda ou sem roda, né? Pode ser um braço robótico, eu posso estar fazendo movimentação de alguma coisa, o cria no colégio, aí uma planta com esteira aí para coleta de objetos, separação, tá? Então isso também ou cria um dispositivo aí para amassar latinhas, né? Que tem muitos casos aí que o pessoal fez isso, as latinhas de alumínio, né? Para reciclagem. Então, ou cria algum sistema aí que faça separação por cores, que também é uma lógica legal. Existem sensores de cores que a gente consegue identificar, ou por peso, ou por tamanho. Dá para fazer uma infinidade de coisas utilizando sensores, e é uma aplicação robótica. Se é um dispositivo que está tomando decisão sozinho, aí a gente coloca na esteira, ela vai separando por conta, é um dispositivo robótico, tá? Então, veja como existem diversas aplicações, por isso que é interessante conhecer muitos sensores, tá? Quando você está utilizando robótica. Esses sensores, por exemplo, que estão na tela aqui tem um sensor de temperatura e umidade, aqui tem um sensor de tensão, esse sensor aqui é um sensor de corrente, aqui tem um sensor que ficou meio escondido na tela aqui, que é um sensor é um reflexivo que a gente utiliza
para detector de linha. Esse sensor aqui é um sensor ultrassônico, que a gente mede distância. O sensor, ele é parecido com aquele sensor de estacionamento do carro. Tá? Tem um emissor e um receptor, ele emite um sinal um sinal acústico e retorna, ele calcula a distância. Tá? Então, por isso que quando a gente vai aproximando com o carro de ré, com algum objeto, ele vai medindo a distância, chega um limite, ele apita, né, para a gente parar, para não colidir com o objeto. Esse sensor aqui também é um sensor que tem uma barreira infravermelha, é muito parecido com esse aqui, tá? Porém, esse aqui a gente utiliza esse disco perfurado para fazer, para contar pulsos, né? Então, ele é um encoder relativamente simples, mas aí, de acordo com a distância entre esses furos aqui, a gente consegue, quando dá uma volta completa, a gente consegue calcular a distância. Isso é uma aplicação bastante utilizada, tá? Muito utilizada, inclusive na indústria. Só que os da indústria são com bastante precisão em relação a esses aqui. Mas é um exemplo do encoder que a gente pode estar utilizando no carrinho para conseguir, um carrinho ou outra aplicação para a gente conseguir monitorar espaço percorrido. Tá? Então, isso é interessante aí, uma matéria aí, por exemplo, de física, conseguir calcular o espaço percorrido. Tá? Então, o que eu quero deixar nesses slides aí para vocês é a questão da importância de quando você adentra, tá? Começa a adentrar nesse mundo da robótica, é interessante que você consiga conhecer muitos tipos de sensores, que no caso aí do Arduino são chamados de shields, né? Mas cada qual com a sua aplicação. Tá? Então vejam que quando a gente cai nesse mundo, aí a gente vê um universo de possibilidades que dá para ser feitas, que vão além, muitas vezes, daquele kit de robótica fechado, que tem aquela lista de exercícios que você fica preso nela. O que eu estou mostrando aqui, com o nosso método da robótica fácil, que você não fica assim, você abre a mente na horizontal, né? Então a gente começa a ver uma robótica de possibilidades que dá para fazer muitas coisas além do que muitos kits ensinam. Então a gente começa a ver aplicações práticas que acontecem no dia a dia, que seja na indústria, no comércio, nos transportes, na agricultura, onde for. Tá? Muitas aplicações que eram muito da área de engenharia, somente o pessoal da engenharia via, hoje tem esses shields que a gente consegue levar para dentro da sala de aula e fazer muita coisa. Tá? Em casa também dá, quem se aventurar com a questão da robótica para fazer exercício, fazer algumas aplicações, dá para inventar muita coisa. Tá? A questão do processamento, tá? O processamento é onde a gente faz, onde a gente processa essas informações da nossa lógica de programação, certo? Deixa eu ajeitar posicionar meu texto aqui. Então aqui a gente tem um modelo de uma placa que a gente está mostrando, tem um processador aqui. E o que é a questão do processamento? A computação por trás das tomadas de decisão. Então quer dizer que a gente está trabalhando com computação assim, isso mesmo. A gente está trabalhando com lógica de programação aqui, e é o que vai fazer com que o projeto que a gente produzir em si, ele vai coletar dados, ele vai processar, ele vai nos devolver alguma informação, tá? Se é o que a gente está esperando, né, de acordo com a lógica de programação, se não produziu nenhum erro aí de sintaxe ou de semântica, ele vai nos trazer a informação que a gente quer. Tá? E o que a gente, por onde é que a gente começa? Questão do processamento. A primeira pergunta é assim, ó, qual é o projeto e qual é a finalidade que você tem aí? Para que vai servir o projeto que você quer? Você vai fazer um carrinho seguidor de linhas, você vai fazer um braço robótico, você vai monitorar uma planta, tá? O que você vai fazer? Vai fazer alguma aplicação para uma área de ciências aí? Vai fazer uma aplicação para a área de física, medir temperatura, medir pressão, medir velocidade, um objeto em queda livre? O que vai ser a tua aplicação que você vai utilizar a robótica? Tá? Então, e aí começa, né? Isso vai determinar os sensores e atuadores necessários. Vou utilizar aí a robótica para me monitorar uma planta. O que eu preciso?
vai precisar de um sensor de umidade, vai precisar de um módulo de processamento, vai precisar trabalhar com uma bomba d'água, provavelmente vai precisar de um drive para acionamento da bomba de água. O que eu vou precisar mais de sensores? Ali estou trabalhando com a bomba, é um atuador. O sensor de umidade é um sensor. Vou precisar de um sensor de nível, então o sensor é uma entrada, então mais um sensor. Tá? O que mais que eu preciso? Quero monitorar a temperatura ambiente, quando eu estou monitorando ela, para mim conseguir processar essas informações, saber quando eu estou consumindo mais água em relação à temperatura ambiente ou à umidade do ar, posso utilizar mais um sensor para isso. Quero monitorar cada vez que eu acionar essa bomba, de quanto em quanto tempo ela está fazendo isso, se são dias mais quentes que está consumindo mais água, quando a umidade do ar está mais baixa, o que acontece? Quero registrar a data e hora quando ela aciona. Então tudo isso dá para fazer e eu vou utilizando dispositivos adicionais, né, shields adicionais. Isso vai determinar o tamanho do meu projeto e o que eu quero fazer com ele. Tá? A unidade de processamento tem um papel crucial de analisar os dados dos sensores, tomar decisão com base na lógica que você desenvolveu e enviar comandos aos atuadores. Então, se eu estou monitorando uma planta, qual é a prioridade que eu tenho? São duas, né? O primeiro delas é monitorar a umidade do solo. Detectou que está baixa a umidade do solo, ativa a bomba de água para reabastecer esse sistema. A bomba de água está trabalhando, tá trabalhando e ao mesmo tempo eu estou monitorando, tá? Estou monitorando o sensor de umidade para ver se a minha tá, no caso, aumentando, né, a umidade, para a bomba desligar. Em algum momento a bomba continua trabalhando, mas eu percebo que está demorando demais para essa umidade melhorar no solo. Né? Quer dizer, eu tenho que pensar assim, será que ela está realmente puxando água do meu reservatório? Mesmo que eu não tenha recebido nenhum sinal de alerta do nível baixo, tá? Eu tenho que pensar em emitir um alarme. Ela, por um determinado tempo, ela tem que estar jogando água na planta, tá? Mas ela tem que monitorar, passou desse tempo, tem alguma coisa errada, ela emite um alerta para mim. Ou ela está puxando água do reservatório e por um momento eu recebo um sinal nível baixo do reservatório. Então são lógicas que eu tenho que prever, porque se eu faço na prática um sistema para irrigar a planta na prática mesmo, no dia a dia, eu tenho que prever a falta de água. Então, se prever a falta de água, ela tem que enviar um alerta para mim conseguir verificar o que está acontecendo. Se eu tenho um cultivo, por exemplo, hidropônico, eu estou monitorando com um sistema robótico e ele deixa faltar água e eu perco a plantação. Então é um problema gravíssimo, né? Então eu tenho que prever nessa questão aí, e aí entra a quantidade de processamento que eu preciso, tá? O poder de processamento vai depender da complexidade do teu projeto. Agora, vamos mudar um pouco o cenário. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com um projeto que seja o meu, voltando ao projeto do carrinho lá, mas eu acoplo uma câmera em cima dele, não, eu quero que ele ande num determinado trajeto, mas eu quero acompanhar esse trajeto aí pelo meu smartphone, conectando nele. Opa, então, peraí, então esse sistema de processamento, para mim conseguir processar a imagem em tempo real e enviar para o meu smartphone, então ele tem que ser muito mais potente, né? Tem que ter mais poder de processamento. No caso, já um Arduino Uno, por exemplo, já não serviria. Teria que usar um sistema de processamento mais parrudo para mim conseguir fazer isso, com mais memória RAM, com mais memória de armazenamento, com poder de processador, né? Processamento muito maior. Tá? Comunicação pode ser uma comunicação Wi-Fi, né? 2.4, ou muitas vezes até pelo Bluetooth, tem casos que a gente consegue fazer isso. Então o Arduino já é descartado. Por isso que quando a gente vai dimensionar o nosso projeto, a gente já tem que prever que tem que ter um poder de processamento maior. Veja a importância do sistema de processamento que a gente vai fazer. Inclusive, quando você aumenta essa capacidade de processamento, muitas vezes muda a linguagem de programação. Eu posso estar, em vez de estar utilizando a linguagem C, eu já mudo para uma linguagem Python, aí que ela tem alguns recursos a mais para mim fazer esse tipo de processamento, caso seja imagem. A questão dos atuadores. Tá? A questão dos atuadores, da minha imagem aqui mais para o centro, para vocês conseguirem ver meus atuadores.
mais próximos. Agora ficou melhor? Tá? Então, os atuadores na robótica são os dispositivos que vão fazer para mim o trabalho quando o robô andar. Eu preciso que o robô ande, que seja um carrinho. Então eu tenho que fazer uma tração dos motores. Tá? E aí existem vários tipos de atuadores. Inclusive eu não coloquei um motor CC aqui, que é um motor bastante comum utilizado em carrinhos. Eu coloquei um motor de passo, que também é um tipo de motor que é utilizado bastante em robótica. Tem um atuador aqui eletromagnético, é uma bobina. Então, para algumas aplicações eu consigo utilizar essa bobina também. Tem um servomotor, que muitos utilizam na robótica em cima do sensor nosso sensor ultrassônico. Ele consegue movimentar em direções, né? Consegue captar algum objeto quando se aproximando, quando está fazendo a movimentação do carrinho, ou outras aplicações. Só que o servomotor, ele tem algumas variações. Aí a gente pode pegar ele com um giro dele contínuo, e dá para utilizar para fazer tração também, porque ele apesar de ser muito pequeno o servomotor, a gente consegue ter um torque muito bom para utilizar em robótica. Porém, tem que pensar na questão do comando dele. O motor de passo tem um sistema de acionamento diferente, o servomotor também, e o motor DC, nesse caso, seria o mais simples. Só que tem um detalhe, né? No motor DC, eu não tenho tanto controle, tá? Controle de velocidade eu consigo fazer, mas não é tão preciso quanto o servomotor e o motor de passo. Tá? Então tem essa diferença. A função dos atuadores é produzir força, algum movimento, pegar uma peça, exercer uma força sobre algo. Se a nossa robótica precisa de movimentos, precisamos de atuadores para tal. Isso é imprescindível, né? Se precisamos de alguma informação visual ou sonar, precisamos de atuadores para tal. Então, mesmo que a gente está utilizando uma informação visual, aí, tipo ligar um LED, um sinal sonoro, a gente está atuando também, tá? Mas normalmente os atuadores, esse aqui é um atuador linear. O que é um atuador linear? Para quem conhece o que é um pistão pneumático ou hidráulico, ele é muito parecido. Então ele tem um motor com uma caixa de redução atuando sobre uma rosca, que ele lembra um pouquinho a ideia do portão eletrônico, tá? Então esse eixo aqui ele acaba indo para fora, né? E a gente consegue fazer algumas aplicações com ele, é bem interessante, tá? Então, os atuadores, aqui eu coloquei 4 modelos aí, mas se a gente for bem a fundo, existem muito mais coisas que a gente pode estar utilizando na robótica, tá? Então, se eu utilizo uma robótica de grande porte aí dentro da indústria, eu já estou trabalhando com servomotores grandes, aí, com centros de usinagem, torno CNC, máquinas injetoras aí, e outras diversas máquinas, e os próprios robôs industriais. A gente está utilizando servoacionamentos que são dispositivos de grande precisão e alto torque, tá? Então são muito utilizados dentro da indústria. Então a questão de atuadores, voltando à questão da parte de hidráulica e pneumática proporcional, a gente também tem bastante precisão, e são atuadores também, consegue fazer bastante movimento e movimento. Quando a gente está trabalhando com pneumática, a gente está trabalhando com movimento rápido, porém baixo torque. Quando a gente está trabalhando com hidráulica, a gente está trabalhando com movimento lento, porém muito torque, tá? Quando se trata com a questão proporcional, hidráulica ou pneumática de precisão, então além dessas características, elas têm muita precisão, tá? Voltando ao nosso conteúdo, então, só para lembrar para vocês, atuadores é quando a gente está utilizando para fazer algum comando, aí, algum movimento, alguma coisa assim, são atuadores, tá? Então, lembrando lá do começo, sensores, a gente captura sinal externo, a gente processa de acordo com a nossa lógica e a gente atua em algum dispositivo, lá seja um motor ou seja qualquer outra coisa, mas basicamente a robótica trabalha nesse sentido. Voltando o dito assunto da BNCC, tá? Só para lembrar vocês aí da BNCC, que a robótica contempla muito bem o que a BNCC pede. Então, ela trabalha a questão das competências e habilidades,
ela trabalha a questão do pensamento computacional, que eu venho comentando com vocês até nesse momento aí nessa apresentação, a resolução de problemas e pensamento crítico, a gente estava comentando a questão de sensores, de atuadores, a parte de lógica, de processamento, tudo envolve a resolução de problemas. Sim, quando eu estou trabalhando essa parte lógica, ou eu estou criando alguma coisa nova, estou querendo resolver alguma situação utilizando a robótica, né, utilizando a automação para fazer isso, tá? O que exige isso? Trabalho em equipe e colaboração. Isso não existe um exército de um homem só, né? Quando a gente trabalha com desafios grandes aí de processamento de informação, de coleta de dados, de trabalhar com atuadores, aí seja na onde for, a gente precisa trabalhar com equipe colaborativa, porque normalmente esses projetos eles são maiores. Até que mesmo que você desenvolva alguma aplicação sozinho, é interessante trabalhar com uma equipe, porque alguém pode revisar o que você está fazendo e pode colaborar com melhorias ou detecção de alguma falha que possa futuramente comprometer alguma coisa do projeto, tá? Se for uma coisa prática, tá? Criatividade e inovação. Então, para a gente resolver problemas ou criar coisas novas ou trabalhar com o desenvolvimento de alguma aplicação, a gente tem que ter criatividade e inovação, tem que ser criativo, tentar resolver ou de preferência rápido, eficiente, com menor custo. Isso trabalha muito na criatividade. Inovação é criar alguma coisa que não tem ou melhorar algum processo que já existe. Isso quer dizer que é inovação. Então, tudo isso dá para trabalhar diretamente com a robótica, tá? E é o que está dentro da BNCC Computação. A questão que eu queria tratar com vocês, tá? É a questão de comece com robótica. Se você é um professor, comece com robótica sem sofrimento, tá? Então, muitas vezes a gente não é da área, ou conhece um pouco, quer conhecer mais, e a primeira placa eletrônica, vê sensores, vê alguma coisa, e fica preocupado se consegue ou não fazer. A gente está apresentando um método fácil que você pode começar, que sai mais barato, que você não fica preso numa metodologia de uma caixinha fechada, que você só tem uma lista de exercícios que você vai seguir. O que nós oferecemos na Robótica Fácil é te mostrar aí que a robótica não é um bicho de sete cabeças. Como eu te mostrei lá no começo da apresentação, a questão da quantidade de sensores, falando sobre atuadores, a parte de processamento. Existem muitas coisas que podem ser feitas, tá? Tem muito exercício, muita prática que dá para ser feito em sala de aula, independente da disciplina do professor, e com o objetivo de engajar os alunos, tá? Ter uma aula mais produtiva, ter uma aula mais interativa. Esse é o objetivo da Robótica Fácil. Qualquer professor de qualquer disciplina, de qualquer escola, poder aplicar a robótica, tá? Não necessariamente com um monte de dinheiro de investimento, mas começar de alguma maneira com baixo investimento. Então, o que eu quero deixar para vocês, tá, nessa apresentação, que eu quis deixar, é o básico, como a gente começa a entender o que é a robótica, lá dos sensores, da parte de processamento e da parte de atuadores. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o canal, e acompanhe o conteúdo que a gente está criando aí, que tem a ver com a questão da robótica fácil, robótica fácil para aplicar dentro das salas de aula aí, professor aí do ensino fundamental, do ensino médio. Se você quer deixar as suas aulas mais interativas, utilizando a robótica para engajar os seus alunos, esta aqui é uma solução, tá? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva. Quer saber mais? Me chame aí nos comentários que eu te mando um link da nossa proposta para você conhecer.